é um dos casos da obra Ação e Reação de André Luiz que mais me sensibilizou, porque narra um espírito de uma mulher, um espírito, portanto, feminino, né, que foi uma mulher na Terra, que chega no mundo espiritual em um processo de loucura, de idiotia, de alucinação, de tal forma que fazia pena, dava pena. André Luiz e a equipe recebe ela e fica, de alguma forma, surpreso e bastante afetado em função do estado deplorável espiritual daquela criatura, que ainda tinha as marcas da juventude. Ou seja, viveu pouco no mundo físico, né? Porque estava ainda com a aparência da última encarnação, jovem, portanto. E aí ela falava sobre o seu drama. Estava cega, não conseguia ver direito, não conseguia ver os benfeitores espirituais ali presentes, né? E do lado dela tinha uma senhora com idade avançada, muito parecida com ela, conduzindo-a, que era a própria genitora. A própria mãe dela foi recebê-la e ela não conseguia ver. E ela chamava pela mãe, sem saber que a mãe estava do lado. O que é interessante. A história dessa jovem é uma história dramática. A mãe, quando estava encarnada na Terra, era uma atriz. Era uma atriz profissional. Iniciou um relacionamento, casou-se e teve essa menina, essa filha. Logo depois do casamento, o marido debandou, começou com uma conduta extravagante, uma conduta aí, de desrespeito ao lar, de fuga do lar, uma vida aí, né, de acesso a outras mulheres, né, de uma busca aí fora de casa, e acabou rompendo e abandonando mais tarde a família, em uma situação inclusive de necessidade, e foi adiante. Essa mulher, para conseguir, tentou de tudo, experimentar uma série de problemas, para conseguir criar a filha pequena, sem ajuda, não tinha família próxima, família consanguínea, reduziu ao máximo a atividade profissional dela, no auge da sua carreira, para cuidar dessa menina. E se dedicou a essa menina numa vida mais modesta, né, chegando inclusive a trocar a atividade profissional dela por atividades domésticas cotidianas, como costura, como alguns corte e costura, como algumas atividades consideradas socialmente mais simples, né? E menos remunerada, para se manter e para cuidar da filha. Bom, o tempo passa, eu estou encurtando a história, que a história é mais rica do que isso. O tempo passa, a menina cresce, né, é educada, é encaminhada, e chega aí na idade adulta, na jovem adulta, se envolve com um companheiro, se relaciona, e não tendo condições financeiras, né, de nem ele nem ela de viver no seu local, na sua casa, vai morar com a mãe, que acolhe os dois como filhos, né? E ela, né, que lentamente vai entrando numa fase onde começa a se sintonizar com valores mais materiais, com valores mais assim egóicos, né? Começa a alterar um pouco a conduta que tinha e começa a encarar a mãe como um empecilho, como uma espécie de obstáculo para a vida dela de casamento, né? O marido também contaminava ela muito, né? Vivia contaminando ela, e para conseguir o patrimônio, para ficar com o patrimônio, né, que era a casa e algum tipo de renda que tinha, né, e ao mesmo tempo ter privacidade, porque uma das queixas dela era que o casal não tinha privacidade. Até que um dia ela resolveu expulsar a mãe de casa. Organizou as coisas e resolveu colocar a mãe para fora. O diálogo é impressionante, o diálogo da mãe com a filha naquele momento final. Havia um inverno fortíssimo, frio na região. Não me recordo agora se foi no Brasil ou foi na Europa. Não me lembro direito. Eu sei que era um inverno frio. A mãe com as malas fazendo, olha para a filha e disse: minha filha, olhe para aí fora como está frio. Está muito frio. E ela disse: e daí? Não tem nada a ver com isso. A senhora vai ter que sair hoje aí daqui. Não tem jeito, a senhora hoje, agora, sai de casa. E realmente ela foi colocada para fora de casa. Ficou na miséria um tempo, o mundo espiritual foi e providenciou ajuda, e uma amiga sua de longas datas acolhe ela na sua casa, e ela vive a vida inteira morando na casa de favor dessa amiga, né, e passa o resto da vida assim, né? E a filha foi buscar a sua felicidade, entre aspas. Foi ser feliz, como a gente costuma dizer, né? Só que era uma felicidade que não era uma felicidade legítima, né? O tempo passa,
o remorso começa a corroer-lhe a alma, né, que ela tentava de alguma forma anestesiar, né, com uma série de artifícios, uma vida irregular, uma vida extravagante, os excessos, né, bebida alcoólica e assim por diante. Mais tarde teve uma série de problemas no casamento e não durou muito tempo e desencarnou. Ela desencarna em situação deplorável, vai para uma região densa da espiritualidade. Porque, veja, meus amigos, a desencarnação que é descrita pelo mundo espiritual, a desencarnação é descrita por um processo em que ninguém vai julgar você, é a própria consciência que se julga automaticamente. Porque é a consciência que estão as leis de Deus. Automaticamente, né? Da mesma forma que a gente muitas vezes busca os locais que nós carregamos por dentro, aqui no mundo físico, que é o mundo material de aparência, de fachada. Quantas vezes acontece isso? Por exemplo, o cara que é viciado em pinga e cachaça. Você já viu os ambientes que ele vai? O ambiente ao redor como é que é? Como é que é pesado? Os outros iguais a ele, como estão em estado deplorável? Você já viu esse sujeito chegar numa padaria assim, elegante, com aquela moça, com aquela touca assim bonita, recebendo ele de batom, com cabelinho assim, dá pinga aí, bota a pinga aqui. Que é incompatível o ambiente. Primeiro que ele vai ser censurado, ele vai se sentir deslocado, o padrão de comportamento é diferente, destoa. Então aquilo que a gente carrega na alma acaba se materializando no ambiente ao nosso redor, no mundo físico mesmo. Aquilo que a gente sintoniza, afiniza. Agora imagine fora do corpo, onde a realidade é mais sutil, vibratória. A gente é automaticamente carregado lá. Ou você acha que André Luiz, quando despertou lá em nosso lar, alguém pegou ele e vai dizer, não, agora você vai para um umbral, fica aqui 8 anos, vou até aqui escrever na sua cadernetinha. Não. Foi ele próprio que foi arrastado para lá. Ele próprio que foi, porque estava mergulhado e afim com aquilo, sintonizado com aquilo. O irmão Jacó, no livro Voltei, vai falar uma coisa interessante. Ele cita um conceito que me chama a atenção, eu não me lembro agora, mas é como se fosse fluidos gravíticos, é alguma coisa assim, que tem a ver com gravitação. Ele vai dizer o seguinte, que o apego material, às vezes, funciona no seguinte aspecto. Eu queria muito comprar essa cadeira. Queria muito. Aí juntei dinheiro, me esforcei, comprei a cadeira, investi. Eu preciso agora me trabalhar, porque senão eu vou ficar pegado à cadeira. Porque só de fazer isso, eu já tenho laços psíquicos envolvendo a minha cadeira, que ele chama de fluidos gravíticos. Aquilo ali me vincula. Então o processo de desencarnação também é de se desvincular dessas conexões, desses pequenos apegos. Agora você imaginou aquela pessoa que mata e morre por um objeto material? Aquela pessoa que gastou, como umas celebridades aí, gastou 500 mil para recauchutar o corpo todo. É enchimento labial, tirou umas costelinhas para ficar com a cintura menor, silicone dos pés à cabeça. Nada contra, viu? Nada contra. Pelo contrário. Mas assim, a fixação exagerada. Imagine quando esse sujeito desencarnar, que vê o cadáver, o silicone lá em cima dos ossos. A fixação psíquica. Então, ora, bom, mas voltando ao caso, para a gente encerrar o caso, né, e passar aí aos comentários. Ela chega no mundo espiritual em estado deplorável. A mãe vai buscá-la e às escondidas, de maneira anônima, sem se identificar. Por quê? Porque ela dizia, meu Deus, eu não quero... Ela já estava se dando conta que estava desencarnada. Eu não quero encontrar minha mãe após a morte sem me reabilitar, porque para mim vai ser uma vergonha. Veja, o algoz diante da sua vítima, como sente vergonha, sente constrangimento. Eu peço tudo a Deus, menos encontrar minha mãe, porque eu não vou conseguir olhar nos olhos dela. A culpa. Aí a gente pensa assim, né? No mundo físico não teve culpa. Não teve o quê? A gente acha que não teve. Agiu sem remorso. Agiu e parecia que... É porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa. Como é que aquilo funcionava? Porque a consciência sabe. Agora, o mais louco dessa história, o mais incrível dessa história, é que a mãe recebe ela, começa a acariciá-la e dizer algumas palavras. Ela vai dizer, meu Deus, que anjo é esse que me conforta? E que tem a voz da minha mãe.
Como eu me lembro da minha mãe, o que André Luiz mais ficou estarrecido, sabe o que era? O espírito, o que ela mais sofria era de frio. O que mais o espírito sofria era frio. Olha que coisa, a consciência. O frio daquela noite, que ela não esqueceu. A mãe sendo colocada para fora de casa no frio. Ela sentia frio no além. Um frio insuportável. Veja a consciência.